noite, igreja. Graça e paz, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta arrogância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Amém? Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Agora no inverno nós não temos o costume de tomar água, né? Toma água, irmão, não esqueça. Hoje nós vamos entrar num ambiente de reflexão, porque nós viemos aqui para um propósito. O meu e o seu coração está ansioso para ouvir o que Deus tem a nos dizer, amém? Quando nós pensamos a respeito disso, de como Deus pode se comunicar conosco, de maneira muito fácil nós podemos usar alguns exemplos bíblicos de como Deus se manifestou para se comunicar com o seu povo ou com os seus profetas. E nós entendemos que das muitas manifestações de Deus para se comunicar, foram coisas sobrenaturais. Foram ambientes muito poderosos e que marca muitos dos textos bíblicos, os quais às vezes ganham uma maior ênfase. Mas existem outras formas de Deus se comunicar. E Deus, Ele não está limitado somente à voz audível, irmãos. Muitas das vezes nós vamos ver na Bíblia, e Deus falou a Moisés, e Deus falou a Abraão. Mas muitas das vezes nós ficamos somente com essa referência. Poxa, Deus precisa falar comigo de maneira audível. E aí nós caímos nessa ilusão. Sendo que Deus, Ele pode se comunicar através da minha e da sua dor. Deus, Ele pode se comunicar através de um relacionamento, de um casamento. Deus, Ele pode se comunicar, por incrível que pareça, através do silêncio. Deus, Ele pode se comunicar através das páginas de um livro, ou até mesmo da rotina do trabalho. E de nenhum desses exemplos nós temos uma voz audível. Somente uma experiência de vida, somente algo do cotidiano. E hoje nós temos essa oportunidade de sintonizar a nossa audição, para que a gente tenha essa percepção de como Deus pode se comunicar conosco, de como que Deus, Ele nos surpreende. Porque a pergunta é, se nós estamos sintonizados com o idioma dEle, com a forma dEle se comunicar. Muitas das vezes, Ele vai estar em silêncio, mas isso não significa que Ele está ausente. Vamos ver um exemplo? Existiu um homem, um rei, que desde muito jovem, a partir dos 8 anos de idade, ele se tornou rei de Judá. Este menino, ainda jovem, se chamava Josias. E a Bíblia vai contar que quando ele tinha já os seus
se eu não me engano, 26 anos, houve uma reforma no templo. O templo, ele passava por reformas, mas naquele tempo específico aconteceu algo totalmente diferente. A Bíblia diz que o livro da lei havia sido encontrado. O que é muito estranho aos nossos ouvidos esta frase. Como que o livro da lei foi encontrado dentro do templo? Como que se ele estivesse de fato perdido. E este era um fato. O livro da lei estava perdido. No tempo do rei Josias, a Bíblia, às vezes, o tradutor da Bíblia ele vai colocar lá como a reforma de Josias. Porque ele não somente reformou o templo, mas também houve uma reforma de maneira religiosa. Porque quando ele se deparou com o conteúdo daquele livro, meus irmãos, foi algo poderoso. O templo ele estava ali numa reforma, eles estavam estruturando o ambiente, mas apesar deles estarem aplicando um total cuidado com as 4 paredes, havia uma negligência espiritual. No livro da lei, existe um mandamento para o rei, que ele deveria todos os anos, ou pelo menos uma vez na sua vida, fazer de maneira escrita, a próprio punho, todo o livro de Deuteronômio. Certamente ele não fez. Ou alguém da sua geração passada negligenciou. Porque o que a Bíblia nos conta aqui é de que o livro foi encontrado e foi algo de muita surpresa. Porque ao ler o livro da lei, a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes. Aí então nós conseguimos ter a nossa primeira percepção, e é claro que a mais óbvia. Deus ele se comunica através da sua palavra. Deus ele já revelou a sua vontade, ele já deixou escrita, e graças a Deus, pelo avanço dos tempos, a Bíblia ela pode ser consultada em praticamente todos os idiomas. E ela tem sido alcançada também a muitas tribos indígenas, que há um trabalho muito árduo para que eles possam ser alcançados. A tradução da Bíblia foi algo muito poderoso, e ela está acessível a qualquer um de nós. Deus já fez isso para que nós não tenhamos dúvida da sua vontade, e é de fácil acesso. E o que nós precisamos é ter esse cuidado de consultar a sua palavra, para que nós não venhamos cair no mesmo erro do rei ou dos seus antepassados que negligenciaram. Mas o fato é que Deus ele se comunica através da sua palavra. E quando esta palavra ela entra no nosso coração, ela causa o mesmo efeito, aonde nós precisamos rasgar as nossas vestes, cair num momento ali de intimidade com Deus, de se humilhar e se arrepender e buscar a face de Deus. A palavra de Deus ela tem esse poder de alcançar o meu e o seu coração. Certamente existem pessoas aqui que antes de serem convertidos eram os perseguidores da igreja, né? Assim como Paulo, assim como muitos outros foram perseguidos e hoje estão aqui, graças a Deus. Por quê? Porque é o poder da palavra. É Deus que se comunica através da sua palavra. E Jesus também disse: examinai as Escrituras, são delas que de mim testificam. Então, a mais óbvia, é claro, é a palavra de Deus. Deus ele se comunica através da sua palavra. Ela é o idioma oficial. Agora, vamos para um extremo. No tempo do rei Josias, o sumo sacerdote se chamava Ilquias. O filho dele era o profeta Jeremias. Então, pouco tempo se passou deste mesmo exemplo que nós ouvimos. Deus então chama Jeremias para o ofício
de profetas. Sendo ele filho do sumo sacerdote, ele estava ambientado no templo. Ele estava acostumado com o ambiente religioso, o ambiente do templo. Mas Deus, ele não se comunica somente dentro do templo. Deus, ele não está limitado ao espaço do templo. Deus, ele se comunica através do culto, da adoração, da oração no templo. Claro, é óbvio. Mas ele não está limitado a este ambiente. A Bíblia diz que Deus, ele chama Jeremias e leva a um lugar comum, a uma calçada. Ele é dirigido por Deus para ir a um estabelecimento, a um certo oleiro. E olha só o que aconteceu. Deus, ele se comunicou através de algo lúdico, de algo visual. Primeiro, Jeremias observou o trabalho do oleiro. Qual que era a cena que ele estava visualizando? O oleiro trabalhando com o barro. Há uma roda onde ele coloca o barro e aquela roda, ela gira e com isso ele vai moldando o vaso, o copo, seja lá o que ele estiver trabalhando. Mas o fato é que quando ele estava observando o trabalho do oleiro, aquele vaso, ele se deformou. E o oleiro, ele pega aquele barro e começa novamente a trabalhar. Aí então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Olha só que interessante. Muitas das vezes nós nos limitamos. Achamos que Deus, ele só vai falar conosco no ambiente do culto, restritamente a este horário. Mas muito do contrário. Deus, ele pode se comunicar na segunda-feira de manhã, quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá trabalhando. Seja no trabalho CLT, seja autônomo, seja no trabalho de casa, Deus, ele pode se comunicar. Deus, ele fala através do visual. Ele pode usar a nossa rotina para tratar conosco. Deus, ele pode falar comigo e com você enquanto você estiver cozinhando, lavando a sua louça, limpando a sua casa. Deus, ele tem muitas maneiras de se comunicar. E a palavra que Jeremias recebeu daquele momento foi algo muito poderoso. Por quê? Deus, ele quis mostrar ao profeta para que ele pudesse entender a mensagem. Qual era a mensagem que Deus estava transmitindo para Jeremias? A restauração do povo, a restauração de Israel. Então, aquilo serviu para ele como um combustível para continuar anunciando a palavra de Deus, para continuar profetizando. E é muito importante quando nós temos essa percepção de que Deus, ele pode se comunicar conosco através de algo comum, de algo secular. Deus, ele também pode usar pessoas, e às vezes pessoas que nos surpreendem, irmãos. Pessoas que às vezes nós não damos nem R$1 para ela. Sentido de falar, né? Claro. Se nós estivermos atentos às atividades mais simples, pode ser a forma como Deus deseja se comunicar comigo e com você. Jesus, quando estava ensinando no monte, ele usou um exemplo prático. Ele disse: olha, vocês podem observar os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, eles não armazenam, mas o Pai cuida de cada um. E assim ele trouxe um ensino de algo simples e algo poderoso a respeito do cuidado de Deus, a respeito da nossa ansiedade de buscar as coisas. Jesus, ele tinha essa pedagogia de usar coisas simples, a rotina do povo para falar, para transmitir. Nós vimos então que Deus, ele fala através da sua palavra, ele fala através da nossa rotina, de algo visual, de algo prático, mas também Deus, ele pode ser mais cirúrgico. Deus, ele pode usar a nossa dor para falar conosco. Deus, ele pode usar o nosso relacionamento. Deus, ele pode usar muitas situações para tratar de forma cirúrgica.
para que não haja nenhuma dúvida daquilo que ele deseja nos transmitir. E um exemplo muito impactante na Bíblia é o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele teve um ministério totalmente diferente de qualquer outro profeta. O profeta Oséias, ele não recebeu apenas uma mensagem para pregar. Ele recebeu uma experiência de vida. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu não queria estar na pele deste homem. Este homem, ele teve um chamado muito especial. Um chamado para conhecer o coração de Deus. Para saber e entender o que se passava no coração de Deus. Qual foi a missão que ele teve? Um casamento. Mas não foi um qualquer casamento. Foi um casamento baseado na infidelidade. Deus, ele foi muito cirúrgico falar para ele: você vai e se casa com uma mulher adúltera. Ela se chama Gomer. E você terá a experiência, você entenderá o que passa no meu coração. Quando o povo ele se rebela, quando o povo ele me nega, quando o povo vai atrás de outros deuses. Todas as vezes, todas as noites que você se deparar com a sua cama e você vê que a sua mulher está com outro, você vai entender o que eu estou passando com o meu povo. Todas as vezes que você se lembrar da sua mulher com outro, você vai entender o que eu estou passando com o meu povo. Aí é difícil, né, irmãos? Foi uma experiência cirúrgica, pesada, foi algo difícil dele suportar. E era o chamado dele. Ele tinha, digamos que a possibilidade de se divorciar. Ele tinha, e ele tinha a legalidade da lei para fazer isso. Uma mulher adúltera. Mas era o chamado de Deus que queimava mais forte. Era uma experiência que ele estava tendo para conhecer o coração de Deus. Aí eu e você podemos entender, irmãos, que às vezes algumas crises, algumas situações incompreensíveis da nossa vida, ela acontece por uma razão. Porque Deus deseja comunicar algo. Porque Deus deseja falar algo. Ou Ele quer que você sinta algo. Aí eu estava pensando a respeito deste exemplo. E o Senhor me levou a imaginar qual foi a dor, qual foi o sentimento, a experiência de Marta e Maria esperando Jesus para velar o Lázaro. Qual foi a experiência que elas tiveram? Quais foram as perguntas, as dúvidas que surgiram esperando o grande amigo? Vocês imaginam? Lázaro, ele estava enfermo. A Bíblia diz que com uma certa preocupação eles enviaram uma mensagem para Jesus. E ele ainda esperou 2 dias para sair do lugar onde ele estava. Ele esperou 2 dias. Ele ainda estava vivo. Hoje é muito fácil, né, a nossa comunicação. É um WhatsApp, em questão de segundos, minutos, a pessoa já leu, já responde, já corresponde, você já sabe do assunto e tudo mais. Naquela época não tinha isso. Tinha que alguém ir até a pessoa, comunicar, esperar a pessoa vir. E é claro que fazendo isso com antecedência, ela deve ter pensado: poxa, ele vai vir no momento certo. Jesus não vinha. Lázaro morreu, vamos velar ele aqui, vamos passar um tempo, vamos reunir a família, né? Talvez Jesus venha daqui a pouco. E daqui a pouco não vem. Aí passa a madrugada, não vem.
Madrugada em velório é árduo, né? E Jesus não vem. Já está na hora de sepultar o Lázaro, vamos esperar um pouquinho, talvez Jesus está vindo, talvez ele está no caminho. O Marta, Maria, está na hora de rolar a pedra. Não, espera um pouquinho, ele está vindo. Eles eram grandes amigos, ele não vai deixar passar essa oportunidade. Ele vai marcar presença. E não vinha. Às vezes Deus ele faz a gente passar por experiências, por situações, para nos comunicar algo. Aí a Bíblia vai dizer que passado 4 dias, Lázaro sepultado, Jesus aparece. Aí nós conhecemos o grande ministério de Jesus, que ele é a ressurreição e a vida. Jesus queria cumprir o chamado do Pai, que era necessário ele ministrar grandes milagres. E um deles era ressuscitar os mortos. Poderia ser outro. A experiência poderia ser com outra pessoa. Mas era os amigos, eram os de casa. Talvez são esses que entenderiam o motivo, o propósito. E às vezes Deus é assim, ele vai tratar de uma maneira tão cirúrgica somente com aqueles que ele sabe que não vai perder. Que lá na frente eles vão entender o motivo por ter passado por algumas experiências. Deus às vezes ele é cirúrgico. Nós vimos que Deus ele fala através da sua palavra, nós vimos que Deus fala através do algo comum, do algo visual, uma experiência de vida. Mas e quando não tem nada disso para nos orientar? Quando há somente o silêncio de Deus e nós temos que seguir em frente. Aí é que nós entramos na corte dos persas. É aí que nós encontramos uma jovem órfã chamada Esther. Esta menina, ela teve que lidar com o silêncio de Deus. O que é algo muito difícil, porque quando nós somos dirigidos por uma palavra, quando nós recebemos uma direção de Deus, fica algo nítido, claro, nós temos a compreensão de que Deus está nos guiando. Nós sabemos para onde ir. Mas e quando não há? Quando nós ficamos na fila de espera? O livro de Esther, ele tem uma característica única. É o único livro onde nós vemos a história passar e nós não vemos a palavra Deus. Nós não vemos nenhum profeta sequer se pronunciar. Somente o desenrolar da história, somente o exílio, somente a iminência de um genocídio. Uma órfã e o seu tio. Mas o silêncio de Deus, ele não quer dizer a ausência. Às vezes Deus ele vai agir nos bastidores. É na noite que o rei Assuero ele tem um sonho. É no momento em que Deus usa o rei para exaltar Mordecai. É o chamado de Esther para um momento como esse, algo específico, algo que nós poderíamos dizer de hora marcada. Deus ele estava trabalhando em todo o tempo nos bastidores. E tudo isso faz parte da soberania de Deus. Deus ele não precisa se manifestar de maneira poderosa para agir. Deus ele não precisa cooperar às vezes com as nossas expectativas. Deus ele tem a sua forma de agir, assim como diz o profeta, que os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais elevados. Quando Deus parece silencioso em nossa vida, nós somos chamados para um tempo de maturidade,
de compreender que Deus ele continua trabalhando a nosso favor, de que Deus está cooperando nos bastidores. E nós precisamos ter essa percepção de esperar no Senhor. Assim como no exemplo de Marta e Maria. Tiveram que esperar no momento de silêncio, de ausência. Mas no momento certo o Senhor ele se revela, no momento certo o Senhor ele brada, no momento certo as coisas acontecem. Semelhantemente a Esther, houve um jovem, ele também teve que passar por algo muito parecido. Ele passou pelo exílio, mas com uma diferença. Ele teve um sonho. Este jovem, chamado José, ele recebe sonhos grandiosos na juventude. Mas o que ele não sabia era o caminho necessário para alcançar esse sonho. Sabe quando a gente fala assim, olha, Deus ele se revela aos poucos? A revelação de Deus ela é progressiva. Em toda a Bíblia você vai ver que Deus ele vai se revelando de pouco a pouco. E Deus ele faz isso também. Ele se revela aos poucos, ele vai mostrando o seu propósito de maneira gradativa. Imagine você na pele de José e Deus falar assim, ô José, eu tenho um propósito na sua vida. Mas é o seguinte, você vai viver longe da segurança do seu pai, seus irmãos vão te trair, vão te vender, você vai para uma terra distante, você vai ser escravo, você vai trabalhar como um escravo, e ainda você vai ser perseguido, você vai ser lançado na prisão, e lá você vai ser esquecido por um tempo, tá? Aí depois a gente conversa. Aqui não, Deus, não vou não. Espera aí, vamos conversar, vamos alinhar esse propósito aí. Deus não faz assim não. Senão a gente não sai do lugar, né? José não sairia do lugar. A única coisa que Deus revelou para ele era o propósito. E aqui era o combustível para ele permanecer fiel. Às vezes Deus vai falar de maneira muito específica comigo, com você, mas nós precisamos esperar no Senhor. Para alguns, o tempo vai ser menor, vai ser abreviado. Dependendo do propósito, daquilo que Deus deseja fazer, não vai acontecer na minha geração, vai ser na próxima geração. Mas nós vamos cooperar com este propósito. Nós vamos trabalhar, nós vamos construir para a próxima geração poder atuar. José, ele teve esse chamado, e foi um chamado poderoso para salvar nações. Mas ele teve que passar pela traição, ele teve que ser vendido como escravo, ele teve que trabalhar como escravo, ele teve que passar um tempo de prisão, no esquecimento. E tudo isso fazia parte do propósito de Deus. Deus às vezes vai revelar somente uma porção daquilo que Ele deseja fazer na minha e na sua vida. Mas nós temos que continuar caminhando, nós temos que continuar confiando no propósito que Ele revelou a nós. Esses planos e essas visões que Deus coloca, eles devem servir como um combustível, para que eu e você possamos permanecer na sua presença, para que eu e você possamos continuar. Porque de fato, irmãos, é no meio das dificuldades, é no meio das provas que nós somos testados. Deus nunca iria colocar o governo do Egito para o menino José, para o jovem José. Deus só colocaria o governo do Egito nas mãos do homem José, do homem maduro, do homem que aprendeu
a passar por grandes dificuldades, porque depois que ele chegou no governo, você acha que ele só teve bonança? Ele ainda teve que administrar o tempo de crise, aonde todas as nações iam até o Egito para comprar mantimentos. E há algo muito precioso a respeito da vida de José, porque ele é o que mais tem, digamos que, ligações com a pessoa de Jesus. De todas as experiências que José teve, nós podemos encontrar em Jesus. Pelo menos umas 30 experiências, nós podemos fazer um link com Jesus. Uma hora eu quero trazer esse estudo. Mas José, ele teve que administrar tudo isso, depois que ele teve esse crescimento, esse amadurecimento. Então, quando Deus ele vai se comunicar comigo e com você, Deus ele não está limitado. Deus ele pode fazer e atuar de muitas maneiras. E por último, diferente de José, que ele ainda era jovem, ele ainda estava animado, no seu primeiro amor, ele ainda estava começando a sua jornada, nós temos alguém um pouco mais caminhado na fé. Alguém com uma trajetória um pouco mais elevada, uma envergadura muito mais poderosa, mas que também teve as suas dificuldades. Este homem se chamava Elias. Elias, que havia ministrado algo poderoso no Monte Carmelo, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu, ele manifestou ali a glória de Deus, mas por conta de uma Jezabel, ele se viu deprimido, exausto, e começou agora a fazer uma contabilidade, um balanço, falar: Deus, já deu, agora acabou. Não quero mais saber disso aqui, não. Uma hora eu estou lá em cima, agora eu estou aqui embaixo. Você me ajuda? Eu estou aqui na caverna, se você quiser vir conversar comigo, eu estou esperando o fogo cair do céu. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Às vezes nós nos deparamos com algumas situações em nossas vidas e nós esperamos que Deus ele brada do céu, que Deus rasga o céu, fala conosco, que a gente tenha uma experiência nova, que a gente tenha algo novo para nos tirar daquele buraco. Mas é aí que Deus ele nos surpreende, irmãos. Porque às vezes nós criamos essas expectativas, Deus ele vai falar de algo poderoso, Deus ele vai agir e tal, Deus vai fazer. Mesmo Deus que apareceu lá no Monte Sinai, Deus vai aparecer aqui, o negócio vai bombar. Ele estava acostumado com grandes eventos. Ele estava acostumado a ver, a ministrar, a ouvir grandes coisas, muitos milagres. Ele era um homem muito experimentado por milagres, por prodígios. E a Bíblia diz que a forma como Deus se comunicou com ele foi algo que ele não estava esperando, certamente. A Bíblia diz que passou um vento forte, passou um terremoto, um fogo, mas Deus não estava em nada daquilo. De repente veio um vento suave, e o texto diz que Deus estava no vento suave. Às vezes nós esperamos grandes movimentos, mas Deus ele fala no sussurro. Ele estava acostumado com o espetacular, mas quando Deus ele se comunicou através desse vento suave, comunicou algo muito precioso. Muitas das vezes nós nos encontramos num ambiente igual ao do Elias, cansados, deprimidos, precisando ouvir a voz de Deus, porque
às vezes a gente não consegue juntar as forças, né? Às vezes a experiência da vida ela é pesada, ela é difícil. Mas essa experiência que ele teve nos revela algo muito diferente. Porque para você se comunicar através de algo suave, como um sussurro de um vento suave, isso significa que precisa estar numa quietude, precisa estar num ambiente silencioso. Quando Deus ele se comunicou através desse vento suave, desse sussurro, estava revelando a ele a sua proximidade. Você só sussurra para alguém se a pessoa estiver muito perto de você. Ele achando que Deus estava longe, achando que Deus precisava se manifestar de algo estrondoso, sendo que Deus estava muito perto dele, muito perto. E nós vivemos num tempo como esse, irmãos. Às vezes nós vivemos num ambiente de um barulho excessivo, como poderia dizer, uma poluição visual, que às vezes nós projetamos isso em Deus. Que Deus ele vai fazer dessa mesma forma. E Deus às vezes nos surpreende no silêncio do quarto. Às vezes Deus nos surpreende com o silêncio da casa, com o silêncio do ambiente. E Ele fala como num sussurro para mostrar que Ele está próximo de mim, de você. Porque Deus ele não precisa gritar, Ele só precisa que o meu e o seu ouvido esteja sintonizado. Ele só precisa que o meu e o seu coração esteja aberto para que Ele possa falar. Deus ele nos convida para que a gente tenha esse ambiente de quietude, para que Ele possa falar conosco, para que nós possamos nos aproximar dEle. Deus usou de muitas formas para se comunicar, e é isso que diz o livro de Hebreus, aonde ele diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. Aleluia. Deus ele falou de muitas formas, mas Ele decidiu deixar algo muito mais claro, muito mais óbvio, enviando o seu Filho para transmitir toda a sua essência. A Bíblia diz que Jesus ele recebeu a plenitude do Espírito. O pastor já ministrou a respeito disso, que aos profetas, aos reis, quando havia ali uma manifestação do Espírito de Deus, certamente eles recebiam uma porção do Espírito. Um exemplo também a respeito de Moisés, que o Espírito ele foi compartilhado a outros no arraial. Cada um recebeu uma porção. Mas em Jesus ele recebeu a totalidade do Espírito de Deus. Toda a essência de Deus estava sendo transmitida através de Jesus. Todos os seus ensinos, todas as suas ações, tudo aquilo comunicava a essência de Deus. E nós podemos aqui, irmãos, fazer uma conexão de tudo isso que nós ouvimos. Nós aprendemos que Deus ele se comunica através da sua palavra. Quando o rei ele encontrou o livro da lei, nós podemos entender e compreender através do texto bíblico que Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra que ganhou pernas, caminhou entre nós. Ele é a palavra de Deus. Ele é o mesmo vaso do oleiro que foi quebrado, que foi moído pelas nossas transgressões, mas ele também foi ressuscitado e restaurado na mão do Senhor oleiro. Ele é o marido fiel, assim como Oséias, que sofreu a dor da traição, que suportou para resgatar uma noiva idólatra, uma noiva que se corrompe, para aproximar essa noiva
para restaurar a sua noiva. Ele é o marido fiel. Muitas das vezes nós somos tentados, por nossa fragilidade, a caminhar em direções opostas. Mas Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. Ele viveu o silêncio de Deus no jardim, quando a sua oração ela não foi respondida. Quando Jesus orou a respeito do cálice, que ele não gostaria de passar por aquele momento de aflição, ele recebeu o silêncio de Deus. E assim ele entendeu que era necessário, era o plano da salvação, assim como Deus tinha chamado José para um plano de salvação. Jesus ele permaneceu no caminho e ele continuou até a cruz. E por último, Jesus ele soprou sobre nós o vento. Ele soprou sobre nós o Espírito Santo que nos aproxima ao Pai. Hoje nós temos essa conexão com Deus através do seu Espírito, porque Ele soprou sobre nós o Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o teu nome, Senhor. Talvez você tenha se perguntado de algumas experiências que você teve e é claro que as experiências alegres, felizes, ela é facilmente compreendida. Aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz satisfação, tudo isso se torna muito mais compreensível. Nós acreditamos a Deus toda a bondade que recebemos. Mas você talvez tenha se perguntado de alguma experiência difícil que você passou e você ainda pensa, foi por mal? Foi por algo que eu fiz? Foi por algo que alguém fez? Que eu tenha que passar por tudo isso, ou que eu tinha que ter passado por tudo isso? A palavra de Deus para o seu coração é a seguinte, irmão: que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele não te dá prova maior do que você possa suportar. Toda a experiência que você teve, Deus estava no controle de todas as coisas. Você se perguntou a respeito do silêncio de Deus. Você questionou se Deus ainda poderia falar contigo. Você questionou se Deus ainda poderia te responder. E você teve que passar por este momento de silêncio. Deus, Ele nunca esteve ausente da sua vida. Ele sempre te cercou, Ele sempre te guardou. Assim como diz o salmista, no seu tabernáculo Ele te escondeu. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te engrandecemos, Senhor. Tu és soberano e não há outro como Tu, Senhor. Para Ti todas as coisas são possíveis, Pai. Não há nada impossível para o Senhor. E hoje nós compreendemos, Pai. Hoje nós tivemos o discernimento, a compreensão das muitas formas que o Senhor pode se comunicar conosco, Senhor. Hoje nós entendemos, Pai, por muitas das experiências que nós vivemos, que era o Senhor falando ao nosso coração. Que muitas das vezes nós visualizamos somente a dificuldade e não conseguimos enxergar o Senhor em meio a tudo aquilo, Senhor.
Mas hoje nós compreendemos que o Senhor nunca perdeu o controle. Hoje nós compreendemos, Senhor, que o Senhor nos guiou em todos os passos. E que das muitas vezes, Senhor, quando nós não conseguimos avançar, o Senhor nos carregou no colo. Nós compreendemos, Senhor, que o Senhor nos alcançou e nos trouxe até o dia de hoje, porque o Senhor tem sustentado a nossa casa, a nossa vida, Senhor. O teu cuidado, Senhor, ele não acaba, ele não cessa, ele não termina, ele não descansa. Nós compreendemos, Senhor, que o teu cuidado para com as nossas vidas, Senhor, ele é constante. Nós compreendemos, Senhor, das muitas formas que o Senhor deseja comunicar, é de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, Senhor, os nossos olhos, para te contemplar, Senhor, em toda circunstância, Pai. Que nós possamos compreender o teu agir, Senhor, em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, acreditar ao Senhor todas as coisas. Porque para ti, Senhor, vem todas as coisas. Para ti volta todas as coisas, Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem, Senhor. E assim nós cremos, Senhor. Assim nós cremos que o Senhor deseja continuar falando conosco. Assim, Senhor, nós queremos compreender o teu agir, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor possa aprimorar os nossos sentidos para ouvir o Senhor. Assim como Jó, Senhor, ao final da sua carreira compreendeu todo o seu agir, Senhor, e ele conclui dizendo que a partir daquele momento ele estava vendo o Senhor, não somente ouvindo falar. Assim seja nas nossas vidas, Senhor, que nós possamos te contemplar em todas as circunstâncias, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito nos cerque, que o teu Espírito, Senhor, nos capacite a continuar, Senhor, carregando este combustível que o Senhor colocou em nossas vidas, o chamado, o sonho que o Senhor colocou em nós, Senhor, para o propósito para o qual o Senhor nos chamou, Senhor, que nós possamos permanecer firmes, Pai. Por isso, Senhor, nos mantenha de pé, Senhor, neste tempo. Que nós não venhamos ficar de fora daquilo que o Senhor deseja fazer nos nossos dias, Pai. Que nós possamos permanecer firmes, Senhor, no momento da aflição, no momento da angústia. E que no teu tabernáculo, Senhor, possamos encontrar refúgio. Porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio. Socorro bem presente no dia da adversidade, Pai. Assim, Senhor, nós te louvamos, assim nós te adoramos na beleza da tua santidade, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o pastor pregava, o Espírito Santo ia falando algo no meu coração. Nós temos vivido ao nosso redor muito barulho, irmãos. E às vezes nós vamos, por causa do barulho, permanecendo como Gideão. A cada culto, a cada passo, nós queremos uma resposta de Deus. Às vezes a gente diz: Deus, o Senhor não falou, eu não te ouvi. E aí a gente fica, molha a lã. No outro dia a gente fala, não, Deus fala, e a gente fala, não, mas seca a lã hoje, Senhor. Assim como fez Gideão. E a gente vai vivendo uma vida produzindo todos os dias, todas as semanas e meses, pedindo para Deus testificações de que Deus está com a gente, que Deus está falando. E às vezes o próprio barulho não nos deixa ouvir a Deus. Como disse o pastor, para sussurrar tem que estar perto. E quais são os barulhos, pastor? A Bíblia diz que estavam Josué liderando o povo para ir para a terra prometida. E Deus tinha dado uma palavra. Mas de repente chegaram e se depararam com Jericó. E o povo começou a fazer barulho no ouvido de Josué. Dizendo: e aí, Josué, Deus não falou que nós ia para a terra? Olha aí a muralha que está na nossa frente, cidade fortificada. E agora? E aí Josué vai e diz assim para o Senhor: Senhor, o povo está me apertando. O povo quer saber onde é que estão as tuas promessas. Aleluia. O povo quer te ouvir, o povo quer um resultado, Deus. E Deus olha para Josué e diz assim: Josué, por que você está me perguntando, Josué? Eu já não disse, Josué,
Aí vem o texto bíblico que diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Aí ele diz: Josué, diga ao povo que marche. Aleluia. Lá na frente eles vão se deparar com uma outra situação. Os 12 espias chegam lá e vê que tem gigante. Antes disso, Josué, na liderança, e Josué e Caleb voltam e dizem: olha, a terra tem gigante, só que é o seguinte, o Deus que prometeu é fiel. Aleluia. Se ele disse, a gente vai pisar naquela terra. Irmão, talvez tenha muito barulho no teu redor. Aleluia, e você não está conseguindo ouvir Deus. Mas Deus nessa noite, através dessa palavra, Ele está dizendo: ei, apenas marche. Apenas continue na palavra que eu te dei. Aleluia, as muralhas vão cair. A promessa da terra vai chegar. Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana. Mas o barulho não deixava ela perceber que ela estava falando com o mestre. O que são os barulhos hoje, irmãos? As dores, as decepções, as feridas, as angústias, a correria do dia a dia, do trabalho, de família, de filho, de patrão, de funcionário, de atividades da igreja. Quanto barulho está diariamente ao nosso redor e nos impede de ouvir o Senhor. Aleluia. Aquela mulher estava no poço, irmão, cheia de situações ao redor dela que impedia ela de ver Cristo. A vida dela estava impedida de ver Cristo. Só que o pastor citou um tópico aqui interessante. A maneira como Deus fala, às vezes não é a maneira que eu e você estamos esperando para ouvir. Às vezes é através de um louvor, às vezes é através de uma pessoa que às vezes nem é da igreja e nem é crente. Às vezes é através de uma pregação. De muitas maneiras Deus pode falar. Mas a dor dela e a dor nossa muitas vezes impede de ouvir Jesus. Só que quando Ele fala, irmãos, aleluia, Ele diz assim: se você soubesse quem fala contigo. A Bíblia diz lá em João 4, irmãos, que naquele momento ela diz: tu és o Messias. No momento que ela colocou a dor dela diante do Senhor, quando Ele diz assim: você teve 5 relacionamentos, mas nenhum deles deu certo. Ela olha e diz: verdadeiramente tu és um profeta. A dor dela estava impedindo ela de ouvir Jesus. O barulho estava impedindo ela de ouvir Jesus. As falácias das pessoas a respeito de quem ela era, do que ela tinha vivido e a vida que ela tinha sofrido, estava impedindo ela de ver Jesus. Mas quando Ele disse, ela teve a revelação de com quem ela estava falando. Aleluia. E Ele disse: bebe dessa água. Irmãos, há uma palavra no nosso coração nessa noite. Apenas continue. Apenas marche. Apenas às vezes se recue ou se recluse no teu quarto, em um ambiente para você. E às vezes a gente quer que Deus fale, irmãos, que Deus levanta um profeta, que Deus use alguém para falar. E às vezes Deus está só esperando a gente pegar um louvorzinho, colocar ali e ficar quietinho, sozinho, para Ele sussurrar. E a gente está esperando igual Elias, está esperando o fogo, mas às vezes Ele está vindo na brisa. Às vezes Ele quer falar tranquilo, mas muitos barulhos não estão deixando a gente ouvir Cristo. E eu creio, irmãos, que Deus tem muita coisa para te revelar. Deus tem muita coisa para falar. Deus tem direção para te dar. Deus tem clareza. Aleluia. Deus tem convicção para o teu coração, para aquilo que você quer fazer. Você só precisa parar para ouvir Ele. Porque nós estamos vivendo uma rotina impulsionada, irmãos, por esse tempo, por a sociedade, por tantas atividades que temos, que a gente está só correndo e a gente não está conseguindo parar para ouvir. E há uma voz que quer sussurrar. Lembre dessa palavra nessa noite. Existe uma voz que quer sussurrar. Aleluia. Talvez Ele não vai vir no vento, talvez Ele não vai vir no terremoto, talvez Ele não vai vir no fogo, talvez Ele vai vir na brisa, irmãos. Aleluia.
Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. O fato é que Ele vem. E o fato é que Ele fala. E o fato é que Ele é fiel para cumprir a promessa dEle. Mesmo em meio às muitas dores, irmãos, como aquela mulher no poço, continue, aleluia. Porque daqui a pouco você vai beber da água, irmãos. A água que nunca mais você vai ter sede, aleluia. O Senhor marcou um encontro nessa noite com você na fonte, irmãos. Nessa noite você veio na fonte para beber dessa água, essa água revelada ao teu coração, de que o Senhor quer falar, aleluia. Aragassurianda, arabachai. Oh, suricanda, arabá, surianda, arabá, suricanda, arabachai. Oraga, surica, arabá, surianda, arabá, suricanda, arabachai. Surica, arabá, surianda. Ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Oh, para você que está preocupado nessa noite, pega esse louvor no teu espírito. Há um bálsamo para a tua vida nessa noite. Há um descanso para o teu coração nessa noite. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Deus ainda fala, irmãos. Preciso calar todas as vozes. Que a voz do inimigo cesse nessa noite em nome de Jesus. Silenciar. Oh, aleluia! Que a voz do Senhor seja audível nessa noite, aleluia! A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se calem as vozes do nome do Senhor. A tua voz seja ouvida. Aleluia! Se você tem adoração, adore a Ele nessa noite. Fala, Senhor, nessa noite, Senhor. Fala, Deus. Sim, aleluia. Que saudade da tua voz, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toda
toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra ao teu altar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Jeová! É o Brasil que está dizendo, Senhor, se alegra tendo o teu cantar. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. É, Senhor. Tua voz é Aleluia, glorifique o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aleluia. Oh Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Senhor, eu abençoo os teus filhos nessa noite para que eles retornem para os seus lares, guardados e abençoados por ti. Que o teu favor, a tua graça, a tua voz continue falando conosco, Pai. Que o Senhor fale conosco de diversas maneiras e que tudo possamos ouvir a tua voz, possamos glorificar o Senhor, Pai, entender que o Senhor está falando. Acima de tudo, nos dá discernimento para entender a tua voz, Pai. Que a voz do inimigo e a nossa voz, o nosso eu, Pai, Senhor Deus, seja calado, Pai, para que a sua voz seja audível nos nossos corações, no nosso espírito, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos nessa noite, Deus. Que o Senhor dê a eles uma semana vitoriosa, cheia da tua graça, da tua presença, guardando os lares, as famílias, trazendo paz, trazendo saúde, segurança, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe o trabalho dos teus filhos, guardando os teus filhos no caminho e em tudo que eles fizerem, Senhor. Seja bênção, seja próspero em nome de Jesus. Aos teus filhos que dependem, Senhor Deus, do trabalho autônomo, Senhor Deus, que o Senhor dê a eles, Pai, a provisão necessária, a providência, abençoando eles grandemente, Deus, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e a sua vida, hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos em paz, Deus nos acompanhe. Amém. Pode entrar, pode crer, Deus está